A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Hoje, dia 5 de março de 2024, Deus tem sido maravilhoso porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela tem nos acompanhado. Todos os dias estamos aqui juntos, reunidos, adorando e exaltando o nome do Senhor. Isso não é simplesmente algo, simplesmente para que seja feita uma leitura. Este momento também é um momento onde nós tiramos para o nosso Deus e elevamos a Ele a nossa gratidão. Claro, isso, irmãos, a leitura da Bíblia, ela tem que ser acompanhada com oração, com jejum, para que o Espírito Santo ele continue movendo sobre as nossas vidas. Faça propósito durante a semana, jejum e ore, consagre a sua vida ao Senhor, porque assim nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite, por essa maravilhosa oportunidade, que o Senhor manifeste mais uma vez o teu poder no nosso meio. Maravilhoso Deus e Pai. Aleluia. Nós queremos te louvar, te agradecer, ó Pai, por este momento, ó Pai, na tua presença. Pai, no nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós, ó Pai, a tua graça, a tua unção, meu Pai, no nome do Senhor. Nos faça cheios do teu Espírito Santo. Traga, Senhor, paz, ó Pai, refrigério para as nossas almas. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai tirando, ó Pai, toda a quietação, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Traga, Senhor, no nome do Senhor Jesus, entendimento e revelação da tua palavra, que possamos, ó Pai, ter uma mente entendida, ó Pai, aquilo que estivermos lendo, no nome do Senhor Jesus. Ser com cada um que estará ouvindo, ser conosco, ser com a minha família, cobre ela com teu sangue, ó Pai, repreende toda a fúria do inimigo, ó Pai, contra as nossas vidas, e faz de nós mais que vencedores para a honra e glória do teu nome, ó Pai, e que cada dia, ó Pai, desta leitura possamos ser edificados para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje estaremos lendo Juízes 16, 17 e 18. São hoje passagens bastante conhecidas, onde nós já ouvimos pregações, já ouvimos histórias e provavelmente também alguns irmãos já leram, né? Então que você continue aí meditando e ouvindo a palavra do Senhor. Traz como título: Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca a tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para que assim o afligirmos, e te daremos cada 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem.
Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ele numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, como se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou os seus braços com um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderei ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com liços da teia. E elas fixou com a estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou o seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seriam como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou-se seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com suas cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão, então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles. E
fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Juízes 17. Mica e o ídolo da sua casa. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em seus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata a sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ouvires, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica, e este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um efode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naquele dia não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. Cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Juízes 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias da tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar. Porquanto, até aquele dia em que as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dos seus confins,
homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: ide, rastejai a terra. E vieram a montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? E que fazes aqui? E o que é que tens aqui? E ele lhe disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tens assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinha que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e a seus irmãos lhe disseram: que dizei vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado. A terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados das armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriate Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar de Maané-Dan, até o dia de hoje. Eis que estás por detrás de Kiriate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos: sabei vós também que naquelas casas há um efode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram os filhos de Dan, armado de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o efode e os terafins e a imagem de fundição. Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Entrando ele, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o efode, os terafins e a imagem de fundição, disse o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhes disseram: cala-te, e põe-te a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai sacerdote. E te é melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o efode, os terafins, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alçaram os filhos de Dan, e clamaram ao pós aos filhos de Dan, aos quais viram o seu rosto, e disseram a Mica: que tens, que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomaste juntamente com o sacerdote, e vos foste. Que mais fica agora? Como, pois, me dizes, o que é que tens?
Porém os filhos de Dan lhes disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homem de anônimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu perca a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, ao novo, quieto e confiado, e os feriram ao fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom ir lendo e lembrando as histórias, né? E vivendo nas histórias, justamente, né? São passagens que são pregadas diariamente em nossas igrejas. E conforme a gente vai lendo, a gente vai deparando com relembrando aonde elas ficam, né? As cronologias delas, né? É muito interessante, realmente. E é muito interessante, né, irmãos? Ver aqui quando o anjo apareceu para os pais de Sansão, fazendo-lhe uma promessa que ele seria separado para o Senhor. E ali realmente Sansão, por um momento da sua vida, Sansão abandona aquilo que o Senhor lhe entrega e vai viver os seus prazeres. E ao viver esses prazeres, ele se depara com Dalila. E aonde é traído por Dalila, e aí é morto, né? Aqui realmente Sansão, ele abandona tudo aquilo que o Senhor realmente tinha te entregado. Eu fico imaginando, irmãos, como seria a vida de Sansão se ele tivesse seguido aquilo que Deus tinha proposto provavelmente sobre a vida dele, né? Mas ele escolheu, ele fez uma outra escolha. Ele escolheu realmente fazer tudo aquilo que era contrário àquilo que o Senhor já tinha lhe ordenado. E aí realmente houve a consequência, né? Então é uma história que vale a pena a gente ficar atento, ouvir, porque muitas das vezes o Senhor realmente nos traz algumas alertas também, quando meditamos na palavra do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor, irmãos, ela é rica em histórias, para que em várias dessas histórias a gente se identifique com aquelas histórias, e através dessas histórias o Espírito Santo nos direciona a ter outro tipo de posição, a ter outro tipo de escolha, a tomar outros tipos de caminho. E hoje nós aprendemos com a história de Sansão, que eu e você, meus irmãos, nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós temos aqui algo a ser levado diante do nosso Deus na nossa caminhada cristã. Então venhamos ter cuidado com as nossas escolhas, venhamos ter cuidado com o que nos contaminamos, porque muitas das vezes este pode ser os nossos fins. Amém? Que você fique com essa palavra, que o Senhor continue ministrando fortemente os nossos corações, para que nós possamos ser cada vez mais renovados, né? Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor, então. Senhor, meu Deus, Pai querido, nós queremos te louvar por este momento, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mais um dia poder meditar, Senhor Deus, e escutar a Tua palavra, Senhor. Deus, que esta palavra possa transformar vidas, meu Senhor. Possa impactar pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa cada ouvinte, Senhor Deus, diariamente que tem escutado, Senhor Deus, cada
leitura diária da Bíblia, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, nos livre, nos abençoa, Senhor. Nos dê um dia abençoado amanhã, Senhor, um dia de trabalho maravilhoso para cada um de nós, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.